Nesse domingo, mais de 27 milhões de eleitores são esperados para eleger os próximos prefeitos de 30 municípios do país. Nós vamos agora ao Tribunal Regional Eleitoral, TRE, em São Paulo, para as informações da repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. Está tudo pronto para o segundo turno das eleições? Tudo pronto sim, Maria Lídia. Boa noite. Amanhã de manhã, as urnas já serão enviadas aos colégios eleitorais. Aqui em São Paulo, serão 20.300 urnas eletrônicas enviadas a 1.759 lugares. Além da capital paulista, outras 6 cidades do estado também terão segundo turno. São elas Bauru, Guarulhos, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e também São José do Rio Preto. A votação ocorrerá no mesmo horário do primeiro turno, das 8 da manhã às 5 da tarde. E assim que terminar o processo de votação, começa o processo de apuração. Segundo a expectativa do TRE aqui em São Paulo, a apuração, por volta das 8 da noite, já vai poder indicar quem será o novo prefeito de São Paulo. E o último voto só poderá ser mesmo conhecido às 10 da noite do domingo. Urnas embaladas e endereçadas, documentos dos mesários separados. Os funcionários do TRE já se preparam para distribuir o material que será usado no próximo domingo. Mais de 27 milhões de eleitores de 30 cidades brasileiras vão às urnas para definir quem será o prefeito de sua cidade. Então a urna eletrônica é totalmente confiável e o esquema será o mesmo. Quando a urna apresentar algum problema, ela será substituída por outra urna eletrônica. E esperamos que tenha um número de quebras menores agora. Foi muito pequena, inclusive no primeiro turno. No estado de São Paulo não atingiu nem 1%. 20 segundos. Esse é o tempo estimado para que o eleitor complete o processo de votação. Isso porque dessa vez ele vai escolher entre somente 2 candidatos. Para tornar o processo ainda mais fácil e ágil, ele pode usar uma cola com o número do candidato em que pretende votar. A eleição no Brasil é totalmente informatizada desde 1996. Para o eleitor, usar a urna eletrônica não é mais nenhum mistério. Simples, eu acho. É normal, quando tem eleição é muito simples. Não, eu não tenho dúvida nenhuma, já sei como é que voto, normalmente. Mas, quanto ao processo eleitoral, algumas dúvidas ainda são recorrentes. Eu gostaria de saber se eu não votei no primeiro turno, se posso votar normalmente no segundo turno. Sim, pode votar, são eleições independentes, então o eleitor que não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno e depois ele justifica o primeiro turno, ele não pode deixar de justificar. Como é que eu faço para justificar meu voto? Bem, aqueles eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral e na cidade deles tiver segundo turno, esses eleitores podem procurar qualquer posto de justificativa, mesmo que seja numa cidade que não tenha segundo turno. Se tiver segundo turno, será nos locais de votação. Então, nesse posto de justificativa, ele preenche um formulário, é gratuito, com o número do título e entrega no próprio local. Para votar neste domingo, o eleitor deve comparecer à zona de votação entre as 8 horas da manhã e as 5 horas da tarde, com o título de eleitor ou documento com foto. A eleição é obrigatória para pessoas com idade entre 18 e 70 anos. Quem estiver fora da cidade de votação não pode participar do pleito e deve justificar o voto em até 60 dias. Desde hoje, os candidatos já não podem mais fazer campanha ostensiva, como diz o TRE, ou seja, com alto-falante ou comício. Quem fizer boca de urna no domingo pode ser preso. É que a propaganda eleitoral no dia da eleição é crime. Outra informação é que domingo é ponto facultativo. As empresas são obrigadas a liberarem os seus funcionários para votar, mas não são obrigadas a dispensarem os funcionários do trabalho. E quanto à lei seca, por enquanto não há definição sobre a venda e o consumo de bebida alcoólica em São Paulo no dia da eleição. Essa é uma tarefa do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, que ainda não definiu e deve tomar uma atitude em relação à lei seca até amanhã. Maria Lídia.
Então, Sabrina, esse término, né, da propaganda eleitoral, e hoje temos ainda o debate dos candidatos, o último debate, que é a esperança, né, de consolidação da diferença favorável que o Kassab tem em São Paulo, por exemplo, como também de Marta Suplicy, como ela disse aqui, de reverter essa diferença em relação a Kassab. Mas a ideia da justiça para esse último dia que antecede a hora do voto, um dia de silêncio, é para a decantação de toda a informação que o eleitor recebeu, é o silêncio para a reflexão que resulte a decisão na hora de escolher. Essa é a finalidade de um dia sem propaganda eleitoral. Muito obrigada, Sabrina, uma boa noite.